Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, em mais um Direito com Elas em Minutos, eu trago a minha colega, a doutora Aline Íscaro, que é advogada atuante aqui na cidade de Jundiaí. E o nosso assunto hoje vai ser contrato temporário de trabalho. Antes de eu passar a palavra para a doutora Aline, eu já convido vocês a se inscreverem nas nossas redes sociais, se inscreverem no nosso canal do YouTube. Lá a gente traz informações atuais do direito de forma simples, rápida e leve. Doutora Aline, eu já passo a palavra com uma pergunta que é comum aí entre os empregados e empregadores. Contrato de trabalho temporário é igual ao contrato determinado e um contrato intermitente? Fala pra gente as diferenças. Essa pergunta é bem legal. O contrato de trabalho temporário, ele é regido por uma lei própria. Então, ele não é regido pela CLT. Então, assim, ele não pode ter contrato de experiência no contrato temporário. Ele já tem a própria característica dele de ter um prazo determinado e de ser uma característica específica fora da CLT. Então, ele não se confunde, não pode haver essa experiência dentro dos temporários. E outra pergunta que você fez, que é bem interessante também, é não confundir ele com os intermitentes, né? Os intermitentes, eles estão previstos na própria CLT e eles têm uma flexibilidade maior. E um ponto importante da gente diferenciar é que os temporários, eles são sempre uma terceirização. Os temporários é sempre uma terceirização de serviço. Uma empresa me contrata para prestar serviço para outra empresa. Agora, o intermitente não. O intermitente ele é contratado direto pela tomadora. A tomadora é quem vai se beneficiar com o seu trabalho, né? Ah, sim, acho que o contrato intermitente ele tem surgido agora, então muitas pessoas se confundem o que é. Eu acho que a principal diferença foi o que a doutora falou mesmo, que a contratação do contrato intermitente é direto com a empresa. Já o contrato temporário já tem uma empresa intermediária, né? E aí, em relação ao contrato temporário especialmente, qualquer atividade pode ser objeto desse contrato? Sim, os temporários, eles são uma substituição transitória. A gente pode listar na lei, ele fala que ela pode ser uma substituição transitória, pode ser de atividade meio e fim. Essa atividade meio e fim, para a gente explicar, é assim, qual que é a atividade principal da empresa. Isso é atividade fim. Atividade meio são serviços intermediários que não são os principais da empresa, como, por exemplo, de limpeza. Uma fábrica, o principal dela é fabricar alguma coisa. E o serviço de limpeza é um serviço meio, acessório, ou atividade de apoio, como cozinha, alguma coisa assim. Então, não tem problema, pode ser tanto atividade meio como atividade fim. Aí a característica é a substituição transitória do pessoal permanente. Por exemplo, eu tenho alguma pessoa importante que está de férias, ou se acidentou, ou está de licença maternidade, eu preciso substituir essa pessoa, e é uma condição transitória. Aí eu posso contratar uma empresa e colocar um trabalho temporário para mim, para suprir essa necessidade de uma pessoa que é contratada efetivamente dessa empresa, que está terceirizando. Exatamente também essa peculiaridade, né? Que é um prazo determinado, né? Por isso que às vezes a pessoa confunde com o contrato de experiência, porque é transitório. Desculpa até interromper para frisar isso, né? Porque o pessoal confunde mesmo isso. Desculpa, pode voltar a falar. Você imagina. E outra característica é uma demanda complementar. Essa demanda complementar, ela pode ser imprevisível. Por exemplo, aconteceu um acidente na empresa, caiu alguma coisa e 10 trabalhadores foram afastados, aconteceu alguma coisa imprevisível e eu preciso suprir. Fechei um contrato super grande, eu preciso suprir essa situação imprevisível. Até aí tudo ok. O problema se dá quando a gente fala das situações previsíveis, né? Aí as situações previsíveis podem ser periódicas, sazonais ou intermitentes. Essa intermitência que fala aqui nas leis dos temporários, que dá muita confusão com o contrato de trabalho temporário, que não tem nada a ver. Essa intermitência é só uma característica dessa previsibilidade, como, por exemplo, no comércio, final de ano, Natal, é uma época sazonal em que tem uma demanda complementar, que é previsível, não é nada imprevisível. Todo ano eu sei que naquela época eu vou ter uma demanda complementar e eu posso me fazer utilizar desse trabalho temporário. Sim. E o empregado que é contratado
por esse meio de contrato, ele tem os mesmos direitos que um empregado contratado direto da empresa? Essa é uma pergunta bem interessante. Os empregados temporários, por mais que a lei dos temporários tente trazer algumas equiparações com os trabalhadores contratados direto pela empresa tomadora, não são todos os direitos que são iguais. A lei só tenta assegurar condições mínimas de trabalho com relação à segurança de trabalho, treinamento, EPI, acesso ao transporte, mas o temporário contratado pela empresa intermediária, que é a empresa de contratação de trabalho temporário, ele não vai ter direito ao aviso prévio, não tem direito à multa de 40% e não tem direito às estabilidades, como estabilidade de acidente de trabalho e gravidez. Isso que é muito prejudicial. A gente vê muitos casos de trabalhadoras que engravidam durante esse trabalho temporário e elas não vão ter. O TST tem entendido que não tem direito. Por ser um trabalho temporário, né, que ele tem um tempo certo para acabar, então ele é previsível, ele é determinado, então não vai ter direito a essas estabilidades. Então isso é bem ruim para os trabalhadores, né? Sim, essa questão da gestante, a doutora veio frisar, porque realmente eu tive uma consulta recentemente e me perguntaram essa situação sobre temporário gestante. E realmente caiu nessa situação e ela não sabia. E é algo que as empresas temporárias não comunicam na hora da contratação, né? E muito menos a empresa fim, né? Também não deixa claro essa situação. E para terminar, doutora, que esse assunto já está ficando até longo demais, né? Que assunto, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar batendo papo até sobre o prazo. Existe um prazo específico para esse contrato? E também existe algum prazo para recontratar um empregado temporário? Então, isso é bem interessante, é importante dos trabalhadores saberem que o prazo de contratação ele é de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. E aí, para ele trabalhar para o mesmo tomador, ele tem que ter um lapso aí de 90 dias. Então, se ele não tiver esse lapso, esse intervalo para voltar a trabalhar para o mesmo tomador, ele pode ser considerado como um vínculo direto, inclusive com esse tomador, né? Sim, é importante aqui tanto a empresa tomadora quanto a contratante também ficar, se inteirar em relação a esses prazos, porque pode sofrer uma reclamação trabalhista. E aí é a figura do advogado, né? Antes de ter alguma dúvida em relação a isso, de firmar um contrato temporário, tem empresa que já está acostumada, né, doutora? Mas antes de firmar um contrato temporário, aderir isso, procurar um advogado especialista para saber as peculiaridades da situação, porque às vezes o bom pode tornar ruim e aí trazer mais prejuízo para a empresa. Doutora Aline, muito obrigada pelos assuntos aqui, foi muito esclarecedor. Acho que já aliviou aqui a situação de muitos, principalmente as dúvidas, quais são as diferenças. E eu já estendo aqui o convite para a doutora, para a gente trazer mais assuntos aqui sobre o direito do trabalho, enfim, sobre o direito. Eu sei que a doutora aí tem aí muita experiência e vai ser muito importante a gente aqui conversar sobre isso. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É muito bom participar aqui. Estamos à disposição. Sempre que a gente puder falar sobre direito, a gente está falando, né? Então tá bom. Muito obrigada e até mais, pessoal. Obrigada.